A plenitude do caminho estreito. Capítulo 17. Guiados pelo Espírito Santo. Continuação. O Espírito na nossa fraqueza. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos capítulo 8 e versículo 26. Muitas vezes, na trajetória de nossa caminhada, nos sentimos fracos e tão desanimados que não temos forças para orar. Por causa dos caminhos que já trilhamos, os nossos pés estão cansados. Então, o Espírito Santo nos ajuda em nossas orações. Até mesmo os nossos gemidos podem ser revelados e entendidos por Ele, pois os gemidos e os lamentos de dor são claramente interpretados pelo Espírito Santo e Ele os leva ao Pai, intercede a nosso favor. Muito do que diz respeito ao nosso coração não pode adequadamente ser colocado em palavras, por isso não adianta orar sem a ajuda dele, é tudo em vão. O Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Quando pensamos no Espírito Santo, pensamos em caminhos. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo inspirou os mais de 40 autores da Bíblia Sagrada. Ele nos mostra o que há de vir e como viver uma vida na plenitude de Deus. Ele guia a igreja e nos leva a experimentar e viver a verdade. O Espírito guia o crente nas suas decisões, na obra do Senhor e a realizar a sua vontade. Ele traz à luz o que está no oculto e nos dá clareza no nosso caminhar. Nós temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos. Romanos 8:22 revela-nos o fato de que tudo o que Jesus passou na cruz é só uma parte, com o restante vindo na ressurreição, porque em esperança somos salvos. Isso significa que a maior parte da nossa salvação ainda está no futuro. O Espírito nos ajuda a esperar no Senhor, a confiar nele, a ser esperançosos, a deleitar-nos, a entender o seu verdadeiro propósito, o seu chamado. Ensina sobre a sua santidade e a andar em santidade. Quando nos prontificamos a andar no Espírito Santo e somos enviados por ele para abençoar os outros. Somos dependentes dele. Andar no Espírito significa caminhar, progredir, conduzir-se a si mesmo. É uma ordem de Deus. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas 5:13. Os desejos, os impulsos, as nossas vontades, as paixões da carne. Quando nos relacionamos dia a dia com o Senhor, devemos conseguir vencer tudo isso. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e dele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, 14 e 16. Ter a mente de Cristo é usar de inteligência espiritual, é compreender o sobrenatural, seguir os valores espirituais, possuir uma visão ampla, direcionada não pelo natural, mas pelo sobrenatural, não ter o espírito do mundo, mas o que provém de Deus. O cristão que possui a sabedoria espiritual entende as coisas espirituais, discerne o que tem que ser discernido, é fervoroso, ardente na fé, vive na intensidade do Espírito, consegue sentir-se em paz, até mesmo em momentos de confrontos e desesperos, sabe controlar as suas próprias emoções, conhece o seu real valor, sabe que não está só, pois possui com ele a extraordinária presença de Deus. Ele possui uma aliança, um compromisso com Deus, uma parceria com o seu Espírito. Precisamos entender e ouvir a voz do Espírito Santo, pois o processo é simples, mas o resultado é verdadeiramente extraordinário. A Bíblia conta
que Samuel foi chamado e não entendeu a voz do Espírito de Deus. Ele estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor o chamou: Samuel, Samuel! E ele levantou e respondeu: Estou aqui. Correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e deitou-se novamente. Ora, Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, cuja palavra não lhe havia ainda sido revelada. Então o Senhor chamou pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu então que o Senhor o estava chamando, pois Eli já tinha maturidade espiritual, e disse: Vá e deite-se. Se ele o chamar, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar e o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel! Então ele disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Esta passagem nos ensina uma grande lição para entender e ouvir a voz do Espírito de Deus. Precisamos usar de maturidade espiritual. Por Samuel ser jovem demais, ainda não possuía a maturidade para entender que Deus o estava chamando. Temos que ter os nossos ouvidos sensíveis à sua voz. Samuel era um menino com um grande propósito, mas precisou de Eli para instruí-lo a respeito da voz de Deus. Quantas vezes o Espírito Santo nos chama, nos fala, mas não o entendemos? Duvidamos em nosso coração, não cremos no seu chamado, tentamos achar desculpas para nós mesmos, dizendo: não foi de Deus, foi apenas o meu pensamento. E Deus continua nos chamando. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aceite o seu chamado. É melhor obedecê-lo do que sacrificar. Deus continuou a falar com Samuel nos próximos anos em Siló, pois ele aprendeu a distinguir a sua voz das demais vozes. No mundo em que vivemos, existem muitas vozes gritando no nosso ouvido. A voz da velha natureza, a voz dos nossos adversários, a voz do inimigo de nossa alma, enfim, a voz do Espírito Santo. Qual dessas vozes você tem escutado? Use de inteligência espiritual, amadureça espiritualmente e entenda os planos de Deus para a sua vida. Daniel foi só posto como cabeça porque possuía a inteligência espiritual. Mesmo cativo, distante de sua casa, ele possuía um espírito excelente, por isso o Senhor sempre o livrava das ciladas e da morte. Ele possuía visão espiritual, tinha um relacionamento íntimo com Deus. Davi era extremamente inteligente, usava de estratégia para vencer as suas batalhas e as adversidades de sua vida. Aprendeu a usar as palavras da fé. Davi pronunciou a sua vitória através de suas palavras. Tu vens a mim com lanças e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo cortarei a tua cabeça. Veja que o que ele falou foi através da fé. Davi viu a sua vitória antecipadamente. Nós devemos agir também assim, falar através da fé que já alcançamos, que já conseguimos, que já temos em o nome do Senhor Jesus, e será feito segundo a sua vontade e através de nossa fé e segundo o poder das palavras de Deus. Se você se deixar ser guiado pelo Espírito, descobrirá coisas novas que nunca imaginou. Andará tão seguro que se sentirá livre, tão forte que vencerá as batalhas mais difíceis. Será tão confortado que sentirá o seu calor como um abraço apertado. Será tão amado que tudo que passou não importará mais. As suas lutas ficarão pequenas diante do tamanho de sua glória. O seu consolo trará refrigério para a sua alma. Você será luz diante das trevas. Você provará da sua alegria, sentirá que está flutuando, andando de mãos dadas com Ele, o nosso amigo, o nosso consolador, a nossa maior prova de amor, o nosso amado Espírito Santo, companheiro das nossas madrugadas. Na solidão Ele nos restaura, o nosso amigo nas manhãs, a nossa luz da aurora, o nosso lugar seguro, a nossa casa, a nossa morada, o nosso conforto nas nossas perdas, os nossos pastos verdejantes,
constantes, a nossa brisa pela manhã. Eu te amo, Espírito Santo, meu amigo de todas as horas, meu auxílio. Tu que revelas a vontade de Deus, tu que sondas o meu coração, tu que convences, tu és o alívio das minhas dores, me realizo somente em ti. Como posso então encontrar-te? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29 e versículo 13. E este foi o nosso capítulo, guiados pelo Espírito Santo. Que Deus possa grandemente abençoar a tua vida. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Estamos finalizando este capítulo e espero você no nosso próximo capítulo, o capítulo de número 18.